Não basta só a gente sentir, mas também entender a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, ela tem poder para curar, tem poder para libertar. A Tua palavra, Senhor, ela tem o poder para dar um destino. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Eu apresento meus irmãos nas Tuas mãos, que o Senhor possa estar trazendo a revelação a cada coração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. Amém, querido? Querido, esses dias eu estava meditando, veio essa palavra no meu coração. E essa palavra ficou martelando sobre Lázaro, né? A palavra de Deus fala que Lázaro era uma pessoa muito querida, né? Com a sua família, com a sua irmã Marta e Maria. Era uma família que Jesus amava. E a palavra fala que ele chega um momento que ele vive enfermo. E as irmãs, por ter foi lá e mandou chamar Jesus. Só que interessante que a palavra fala que Jesus já tinha ido nesse lugar. E o povo quis apedrejar Jesus nesse lugar. E chega um momento que as irmãs mandam um recado para Jesus. Jesus recebe um recado que Lázaro estava enfermo. E o que eu entendo com essa palavra aqui? Eu entendo que existe algo que Deus ele faz nas nossas vidas. E o Senhor, a gente vai ver nessa história dessa pessoa, nesse rapaz, nesse homem chamado Lázaro, que ele estava enfermo. Jesus não está lá, Jesus não chega. E quando Jesus chega lá onde Lázaro estava, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, quando Jesus ele chega, querido, o lugar, as irmãs de Lázaro, como qualquer pessoa que perde uma pessoa querida, qualquer pessoa que perde um irmão, uma pessoa que amava, e as irmãs falam assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E realmente, se Jesus estivesse lá, o Lázaro não tinha morrido. Mas Jesus fala: se você crês, você verás a glória de Deus. Jesus fala para ela. E Jesus pergunta onde colocou o corpo. E Jesus faz um grande milagre, querido. Jesus ele ora ao Pai, e Lázaro ressuscita. Mas interessante, querido, que essa palavra ela veio no meu coração para falar a respeito da gente experimentar de um grande milagre, de Jesus fazer um grande milagre nas nossas vidas. E é uma responsabilidade muito grande. Esses dias a palavra veio a respeito sobre quem já usufruiu de um milagre não pode abandonar jamais a mesa da comunhão. Por quê, querido? Porque Jesus dá essa oportunidade para nós. Se eu dar a oportunidade aqui no microfone, eu vou ver muitas pessoas, vai dar um testemunho do que Jesus fez, do milagre que Jesus fez na sua vida. E Jesus, ele fez um milagre muito grande na vida de Lázaro, né? Ele fez um milagre muito grande. E quando Jesus, querido, ele tem um encontro com nós, realmente Jesus vai fazer algo, Jesus vai mexer, Jesus vai fazer um milagre. E eu não sei qual é a área que Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Eu não sei se é um milagre na família, eu não sei se é um milagre na vida espiritual, eu não sei se é um milagre na vida que Jesus curou você estava enfermo, Jesus curou. Mas eu acredito que é um grande milagre. A gente pode observar, querido, pessoas que Jesus fez um grande milagre, pessoas que Jesus operou, pessoas que Jesus tirou do lamaçal do pecado, colocou entre príncipe e majestade de pessoas que Jesus restaurou família, pessoas que Jesus restaurou saúde. E a gente observa hoje que muitas pessoas, querido, abandonaram a mesa da comunhão. E interessante que quando se fala dessa mesa, querido, a mesa ela representa uma comunhão. A mesa representa algo muito forte para nós, porque todas as passagens que falam
sobre a mesa é algo muito forte, querido, é algo de comunhão, é algo de adoração quando se fala na mesa. Quando a palavra de Deus fala que quando Davi ele estava lá, né, o adorador do Senhor, estava lá apacentando, né, as ovelhas do seu pai. Chega um momento que o Senhor chama Davi para quê? Para ser ungido como rei, para receber o óleo da unção. Então quando o profeta chega até a casa de Jessé e fala para Jessé a respeito dos filhos, né? Chega lá e pergunta a Jessé: acabaram todos os mancebos, né? Todos os seus filhos, todos os jovens dos seus filhos? E Jessé fala: não, ainda tem um, Davi, né? E ele libera uma palavra, o profeta fala assim: não vai sentar ninguém na mesa antes que Davi chega, né? E quando Davi chega naquele momento, o óleo da unção desce sobre a cabeça de Davi. E tudo isso aconteceu na mesa. Chega um momento que Davi, querido, ele passa por um momento, depois daquele momento que ele foi ungido, ele passa por um momento difícil, ele passa por um momento talvez Davi, ele fez algo, né, com certeza, que não agradou a Deus. Aquele momento que a palavra fala no tempo que os reis iam para a guerra, e Davi, ele acabou adulterando, matando um homem, né? E Davi acaba passando por esse momento difícil na vida dele. E aí o que acontece? Mas mesmo assim Davi entendeu a respeito de uma presença de unção. Davi, quando chega diante daquele profeta Natan, e o profeta fala para ele a respeito do que aconteceu, traz uma revelação, traz uma historinha para trazer a memória de Davi. Mesmo assim ele não conseguiu entender, mas quando o profeta fala a respeito, ele entende de tudo. E o profeta fala: esse homem é você, meu rei. Então Davi entende, Davi fala assim: tira tudo de mim, né? Mas não tira a tua presença de mim, não tira o teu espírito de mim. Davi entendia, querido, para que ele desfrutou de um milagre. Davi entendia que matar um leão e um urso não era algo humano. Davi entendia que era um grande milagre que Deus estava fazendo sobre a vida dele. Davi entendia, querido, que matar aquele gigante, derrubar aquele gigante, não era algo natural, não era algo da terra. Pessoas mais capacitadas tinham para lutar contra aquele gigante, contra aquele Golias. Mas Davi entendia que maior era o que estava com ele do que estava com o gigante, do que estava no mundo. Davi entendia isso. Então Davi, querido, entendia a respeito para que ele foi chamado, para que ele desfrutou desse milagre. Ele entendia, então ele não quis sair da comunhão da mesa. Então, querido, há uma responsabilidade muito grande. Há uma responsabilidade muito grande, pastor Denis, quando nós desfrutamos de um milagre. Porque, querido, quando nós desfrutamos de um milagre, nós passamos a ser uma carta viva nas mãos do Senhor. Sim. Porque quando o Senhor faz um milagre nas nossas vidas, não é só para parar em mim. A palavra fala que quando aquela mulher samaritana, ela usufrui de um milagre, Jesus se encontra com ela, Jesus fala com ela, e ela fala: tem alguma coisa errada. Não estou entendendo isso. Primeiro porque o samaritano não se comunica com Jesus. Não estou entendendo, o que está acontecendo? E Jesus começa a falar com ela, Jesus começa a trazer uma revelação da vida dela, e Jesus começa a oferecer uma água para ela, e ela aceita essa água, ela usufrui de um milagre, ela fala: não, eu presenciei de um milagre, eu não posso ficar desse milagre só para mim. Elas vão lá atrás dos samaritanos e falam: ei, olha, tem um homem que conversou comigo, trouxe uma revelação sobre a minha vida, do que, como eu estava andando, como eu estava vivendo.
E a palavra fala que os samaritanos vieram até Jesus, para ouvir Jesus. E a palavra lá no final, querido, fala que eles não começou a crer em Jesus não só por causa da palavra daquela mulher, mas porque eles tinham ouvido de Jesus. Então é uma responsabilidade, querido, muito grande quando você presencia de um milagre, quando você usufrui de um milagre. Você sabe por quê, querido? Que quando uma pessoa é um milagre, quando uma pessoa tem um testemunho muito grande, querido, a sua história pode mudar vidas, amém? Você consegue entender? Você consegue entender isso, querido? Quando você começa a cantar algo que era para te matar, você é um milagre. E você pode cantar: eu sou um milagre e eu estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, e você fala: eu sou um milagre e hoje eu estou aqui. É uma responsabilidade muito grande, querido, quando você usufrui de um milagre. A palavra de Deus fala que tinha um homem enfermo, mais de 38 anos com enfermidade. E chega um momento que Jesus está passando, e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Só que a palavra fala que ele estava lá esperando o movimento das águas. Quando o anjo vinha, curava qualquer pessoa que estava enferma. Mas ele, todas as vezes que ele ia uma pessoa primeiro do que ele, e recebia a bênção. E quando Jesus fala para ele a respeito disso, ele fala assim: Senhor, não tem ninguém que me coloca no tanque. E quando eu penso em ir, outro já recebeu a bênção. E Jesus vai lá, querido, e faz um grande milagre. Jesus cura ele. O povo começou a ficar espantado, viu ele, um camarada que estava só ali, enfermo. E agora o povo começou a se espantar e viu o camarada já são. E começaram a perguntar: o que foi que te curou? O que aconteceu? E ele fala: eu não sei. Porque Jesus curou e saiu no meio daquela multidão. E ele fala assim: eu não sei quem foi que me curou. Querido, quando você recebe uma bênção, quando você recebe uma cura, e você não entende quem foi que te curou, fica difícil para você falar para as pessoas quem foi que te curou. Fica difícil para você dar um testemunho completo. Só que Jesus, querido, ele não deixa ninguém confundido. Jesus encontra aquele homem e fala: você recebeu a bênção, agora vai e não peques mais para não acontecer coisas piores. Agora imagina aí coisas piores do que 38 anos enfermo. 38 anos enfermo. Então Jesus queria trazer uma revelação para ele a respeito: ei, você recebeu uma cura, você recebeu um milagre. Agora você tenta ter uma comunhão na mesa, porque nós entendemos que para não pecar mais, é só com Jesus. Jesus quis dizer: você agora, eu estou me apresentando a você. Você me conhece, eu sou Jesus, eu que te curei. Não foi o tanque, não foi o anjo que te curou, foi eu que te curei. Então você presenciou de um milagre. Está entendendo, querido? Então, quantas pessoas, querido, receberam um milagre? Quantas pessoas Jesus deu uma oportunidade e hoje não está na mesa da comunhão mais? A palavra do Senhor fala, querido, a respeito que João 12, versículo
2 fala assim: e foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecerá e que ressuscitará dos mortos. E fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Agora Jesus vai lá, querido, na aldeia. Está Marta servindo como sempre, né? E quem estava sentado na mesa? Quem estava sentado na mesa? O Lázaro estava sentado na mesa. João 12, versículo 9 fala assim: muitas gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ressuscitará dos mortos. Então, querido, Lázaro, ele virou um testemunho vivo naquele momento. A palavra de Deus fala que o povo, né, que os judeus saíram para ir lá. Por quê? Porque Lázaro foi um testemunho muito grande, né? Então Lázaro estava na mesa. Então o povo foi lá não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro também, porque Lázaro experimentou de um milagre. Se a gente for estudar o texto, a gente vai ver que o povo procurou uma autoridade para quê? Para matar Lázaro, porque Lázaro estava incomodando o povo. Sabe, querido, sabe por que o mundo sempre quer procurar te matar? Sabe por que o mundo sempre tenta te trazer? Porque você é um testemunho vivo, querido. Pessoas vão chegar à mesa para ver você. Pessoas vão até a mesa para ouvir você, para ouvir o seu testemunho para as pessoas. Eles querem ouvir de você. Talvez, querido, você foi uma pessoa que Jesus viu que estava em um leito de um hospital, que o médico falou assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito, pode desligar os aparelhos que já morreu, não tem mais jeito. E Deus fez um milagre na sua vida, e você hoje, graças a Deus, o Senhor mudou a sua vida, você usufruiu de um milagre. Então eu quero te falar uma coisa, querido, você é um testemunho vivo. Pode ter certeza, querido, se estiver passando pessoas por uma situação igual, pode ter certeza se tiver família passando por um ente que está ali no leito de hospital, que o médico já falou que não tem mais jeito, pode ter certeza, querido, que essa família vai ligar para você. Essa família vai ligar para você e vai falar: ei, conta aí o que aconteceu. E você vai contar, você vai falar, e você vai falar as experiências que você teve naquele momento. E isso vai trazer esperança para aquela família. E isso vai trazer vida para aquela família que está passando por um momento difícil, através do seu testemunho, querido. E aí você vai entender o propósito que Deus permitiu que você chegasse até aquela situação. Querido, em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Qual era o propósito de Jesus receber uma notícia de Lázaro estava enfermo, e Jesus chegar depois de 4 dias? Jesus tinha um propósito naquele momento. Jesus tinha um propósito para aquele povo. Querido, até na morte Jesus tem um propósito. Muitas pessoas não entenderam aquele momento, mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Fala, querido, do milagre, testemunha do que Jesus fez na sua vida. Pessoas querem ouvir o seu testemunho. Pessoas querem saber quem foi que te curou.
isso que eu falei, a respeito sobre família, a respeito sobre casamento. Porque se a gente for parar para pensar, querido, muito divórcio está acontecendo, muitas famílias sendo destruídas pelo inimigo. E talvez, querido, talvez a gente recebe um milagre na nossa família, na nossa casa. Deus fez algo sobrenatural. Talvez no momento você não entendia nada, mas hoje Jesus revelou para você. E hoje você entende, e hoje você sabe em cada passo a passo, querido. Eu quero falar para você, querido. Você tem que estar presente na mesa para falar, para contar o testemunho seu. Ei, tem pessoas sabendo, tem pessoas querendo saber o que fazer quando o casamento está em crise. Sabe por quê, querido? Porque se você que está na mesa não falar para essa pessoa o que Jesus fez, ela vai sentar em outra mesa. Ela vai sentar em outra mesa que vai falar para ela: ei, está em crise, separa. Está em crise, ei, a fila anda. Mas não é assim, querido. Família é projeto de Deus. Sim. Você vai falar para essa pessoa: ei, tem jeito sim. Tem jeito sim. Eu conheci um chamado Jesus e ele fez. Eu passei por isso e por isso e por isso. E se ele fez na minha vida, vai fazer na sua vida. Sim, querido, e essa pessoa vai ouvir o seu testemunho, e esse testemunho seu vai trazer vida nessa pessoa. O testemunho da mulher samaritana, querido, trouxe vida para outras pessoas. Ei, por acaso esse não é o Cristo que fez isso? Sim. Você não pode abandonar a mesa da comunhão. Mas quando você vem para a mesa, querido, há uma responsabilidade muito grande. Há uma responsabilidade muito grande. Porque na mesa você vai ter que falar. Na mesa você vai ter que testemunhar, vai ter que falar. As pessoas vão ver, vão seguir Jesus através do seu testemunho. Quem era você, querido, antes de conhecer Jesus? Quem era você antes de conhecer a Cristo? Alguém acreditava em você antes de conhecer a Cristo? Você foi chamado com propósito para a mesa, querido, não só para... Você foi chamado para testemunhar. Lázaro virou uma carta viva e o povo foi para ver. Porque quando eu falo a respeito que há uma responsabilidade, querido, porque quando você se torna, você presencia de um milagre, você está na mesa, pessoas vão lá para ouvir você, para edificar a fé, mas vai ter muitas pessoas que vão para querer te tirar da mesa, para tirar da comunhão, para tirar do testemunho. Então, por isso que eu falo, há uma responsabilidade muito grande. A palavra fala que Jesus passa e Mateus está ali coletando imposto, e Jesus fala assim: larga tudo e me segue. Ele larga tudo e começa a seguir Jesus. E logo em seguida a gente vai ver que Jesus está na casa dele, sentado na mesa, e com muitos pecadores ao redor dele ali, ouvindo Jesus. Muitas pessoas, e o povo começa a falar, e o povo começa: ei, está errado. O seu mestre, ele come com os pecadores, ele senta na mesa
mesa com os pecadores. E Jesus ouve aqui e fala: por acaso não é o são não precisa de médico, mas aquele que está enfermo, sim, esse sim necessita de médico. O que aconteceu? Mateus ele presencia um milagre. Jesus chama ele, larga tudo e segue Jesus. E logo em seguida ele fala: não, eu tenho que liberar, eu tenho que falar desse milagre, eu tenho que trazer o milagre para a mesa. Mateus fala: eu tenho que trazer o médico para a mesa. Existem muitas pessoas enfermas, existem muitas pessoas doentes, igual eu estava. E o médico está na mesa atendendo. Eu tenho que trazer. Testemunha, querido. Testemunha. Fala o que Jesus fez na sua vida. Pessoas precisam ouvir. Você foi chamado para a mesa. Mesa é lugar de comunhão. A mesa é o lugar onde parte o pão, olho de pessoa se abre. Não fique parado na mesa, querido. Nós temos que movimentar a mesa. Esses dias a gente trouxe uma palavra na cela a respeito sobre buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro priorizar o reino de Deus. Então, quando nós é chamado para a mesa, a gente pensa esse entendimento a respeito de priorizar, em primeiro lugar, o reino de Deus. A nossa confiança em Deus. Nós entendemos isso, querido. Porque o propósito do Senhor não é que você saia da mesa. O propósito do Senhor é que você esteja na mesa. A mesa é lugar de lealdade, querido. Chega um tempo que a palavra fala a respeito, Jesus senta com os seus discípulos na mesa. E chega um tempo que um não entende a respeito do que o propósito de Jesus, do que Jesus está fazendo, do que Jesus fez. E a palavra fala que um sai da mesa. Um sai da mesa. E esse discípulo que saiu da mesa, você sabe quem foi. Judas saiu da mesa. Mas a mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de reconciliação. A palavra fala que quando o filho pródigo ele volta, o pai fala: bora fazer um banquete, bora fazer uma festa, porque aquele filho que estava perdido voltou. Então nós temos que entender isso, querido. Nós temos que entender isso. Você que usufruiu de um milagre, você não pode abandonar a mesa, porque pessoas vão te procurar para você falar a respeito do seu milagre que Jesus fez, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, querido. Glória a Deus. Aleluia. Então essa palavra, querido, que eu trago aqui nessa noite, a respeito do que Jesus fez na sua casa, do que Jesus fez na sua família, do que Jesus fez em todas as áreas da sua vida. E talvez, querido, eu estou ministrando para a pessoa que perdeu a comunhão da mesa, já não faz parte da mesa, da comunhão. Quando eu falo a mesa da comunhão, eu estou falando a comunhão com o Senhor, de estar perto, de estar ouvindo, de estar ali. Mas eu quero falar para você, querido, você tem que voltar para a mesa. Você não pode abandonar a mesa, porque você usufruiu de um milagre, Jesus fez um milagre na sua vida.
Aleluia. Adora Ele nessa noite. Adora Ele nessa noite. Oh, adora Ele. Escudo teu coração, cada batida está chamando.
Pessoas vão te procurar na mesa. Pessoas vão te procurar na mesa para você falar o testemunho seu que Jesus fez. Pessoas vão te procurar na mesa. Você não pode se ausentar da mesa. Você não pode ficar longe da mesa, querido. Você não pode ficar longe da mesa. Você tem que voltar para a mesa. Você tem que voltar para a comunhão. Sim. Pessoas vão ver, através do testemunho do Senhor, vão tocar pessoas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Jesus. Aleluia. Melhor aplauso, Jesus. Glória a Deus. Tem uns avisos, amém?